Que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou a Dona Bia Carnezes, sejam bem-vindos ao Maná, porque no vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto que ele é a base de todo crente, de todo cristão. Eu sei que muitas pessoas enfrentam dificuldades em interpretar, em ler a Bíblia, e principalmente muita gente não sabe nem a origem da Bíblia. Então, no vídeo de hoje, na verdade, no Maná de hoje, a gente vai saber o que é a Bíblia e como ler de forma efetiva. Então, fica comigo, pega a sua Bíblia e vamos até o final. Vamos lá. O que é a Bíblia? A verdade é que a Bíblia, ela é um livro muito antigo. Ela foi escrita há 1500 anos antes de Cristo, e alguns historiadores ainda acreditam que tenha sido 2000 anos antes de Cristo, né? Alguns acham, 2000 anos antes de Cristo, que foram 5 livros escritos por Moisés, começando com Gênesis. Já o último livro, provavelmente, foi o Evangelho de João, por volta do ano 80. Esse livro que você tem aí nas suas mãos, a maravilha aqui que a gente tem aqui nas mãos, é um dos mais antigos da cultura humana. Ele é chamado de Bíblia pela palavra grega, que significa coleção de livros, porque ela é composta de 66 livros. Não é um livro só. Ela é uma coleção, daí o nome Bíblia, por isso que também tem biblioteca, né? Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. A maioria desses autores eram judeus, com pouquíssimas exceções. Dentre elas, a mais conhecida que é Lucas, o médico gentil, não judeu, que escreveu o Evangelho de Lucas e os livros de Atos. Tá? Todavia, todos eles 40 autores, vieram no Antigo Oriente, uma cultura e uma civilização que não existe mais hoje. Então, hoje, nessa região, a gente tem a Síria, o Líbano, o Irã, o Egito e Israel. Então foi nesse lugar, há muito tempo atrás, que surgiram esses 66 livros que vieram a ser considerados em partes pelos judeus, mas na totalidade pelos cristãos, como sendo a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. Então, talvez, se você perguntar o que é a Bíblia, a pessoa já pode responder de cara. É a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. Mas a Bíblia, ela tem 66 livros, tá? Então, ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos conversar sobre isso agora. A Bíblia tem 2 partes. A primeira é chamada de Antigo Testamento, composta por 36 livros, que foram escritos em hebraico e aramaico. A segunda parte, chamada de Novo Testamento, composta de 27 livros. E aqui a gente tem uma curiosidade. Você sabia que os judeus que aceitam o Antigo Testamento, eles não chamam de Antigo Testamento, mas eles chamam de, para eles, Torá ou as Escrituras, porque se eles chamarem de Antigo Testamento, eles estão afirmando que tem um novo, e eles não creem na vinda de Jesus. Então, para eles é a Torá e as Escrituras, tá? Para eles, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A lei, que são os livros de Moisés, a segunda parte, os profetas, e a terceira parte, os escritos. E aqui também tem outro detalhe. A nossa Bíblia protestante, você vai ver que no livro de Daniel é considerado um profeta. Todavia, na Torá na Torá ou nas Escrituras, ele não está como profeta.
ele está como os escritas. Os escritas. Por quê? Porque na visão dos judeus, Daniel, ele é um vidente que morava na Babilônia e recebia revelações de Deus. E como ele não, diferente dos outros profetas que falavam assim diz o Senhor, Daniel não falava isso. Então, por ele não falar isso, ele não foi colocado ali no livro dos profetas. Isso na Torá. Mas na nossa Bíblia protestante ele é considerado um profeta. Eu queria deixar esse adendo aqui registrado também. Bom, então esse canon, essa relação de 36 livros do Antigo Testamento é a mesma coleção que temos hoje e que nós aceitamos na Bíblia protestante. Então, assim, o canon, né, esses 36 livros, ou a Torá, ou as escrituras dos judeus, é a mesma que a gente tem hoje. Tá bom? Não muda em nada, só muda essa parte que eles são divididos em 3, tá bom? Já o Novo Testamento tem as seguintes partes. O Novo Testamento são os livros escritos por cristãos e que foram adicionados ao canon hebraico. São os evangelhos, no total de 4 evangelhos. Um livro histórico chamado Livro dos Atos dos Apóstolos e 2 seções de cartas, as cartas do apóstolo Paulo e as chamadas cartas gerais. Terminando com o livro de Apocalipse escrito por João. Um total de 66 livros escritos por mais de 40 autores em épocas diferentes, países diferentes, na cultura do Antigo Oriente Médio, escrito em grego e o Novo Testamento, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento. Para vocês saberem uma coisa, aramaico, Antigo Testamento, apenas o livro de Esdras, parte de Esdras, uma parte de Daniel e uma parte de Jeremias. Essas 3 línguas, elas já foram extintas. Na verdade, hoje não, o hebraico que é falado hoje lá em Israel não é o mesmo hebraico que a gente tem aqui na Bíblia de hoje, tá? Bom, dito isso, tanto os judeus como os cristãos, eles receberam as escrituras do Antigo Testamento como inspirada por Deus, e portanto infalíveis e inerrantes. E os cristãos acrescentaram os livros escritos pelos apóstolos e os seguidores de Jesus. Tá bom? Então, o tema central da Bíblia apesar de ter 66 livros, é uma mensagem unificada só. Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. A Bíblia, ela é uma revelação dividida em 4 fases, 4 estágios, sendo a primeira a criação, que a gente vê em Gênesis 1 e 2, a segunda, a queda do homem, a gente vê em Gênesis 3, e a terceira, a redenção, a gente vê em Gênesis 4, e a consumação que a gente vê em Apocalipse. Então ela é dividida, né, em 4 partes, a Bíblia. Para nós, o centro da Bíblia é a revelação máxima de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, realizando a nossa redenção. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. É somente nela que encontramos a verdade a respeito de Deus, de nós mesmos e da nossa origem de todas as coisas, e é nela que nós aprendemos como nos relacionar com Deus. E aqui eu vou fazer um adendo aqui. No meu último vídeo, eu fiz um vídeo gravando o que eu aprendi lendo a Bíblia de forma cronológica. Ainda estou lendo, tá? De forma cronológica durante 7 meses, né? Então, nesses 7 meses, o que eu aprendi? Realmente você aprende sobre o caráter de Deus. É na palavra dele que você aprende como ele age, como ele pensa, qual é a essência dele, como que a gente se relaciona com ele. Porque
Eu gostaria que vocês fossem lá assistir esse vídeo, porque você vai ter uma visão de Deus, assim, extraordinária. Então, quando eu estava preparando essa palavra aqui, e daí veio é, essa frase, que realmente é como é a verdade a respeito de Deus. Eu acho muito interessante. Bom, mas é claro que tem uma longa história para que a Bíblia chegasse hoje, linda e maravilhosa nas nossas mãos. Histórias de morte, sofrimento, mas, obviamente, eu não irei falar sobre isso hoje, tá? Hoje a gente só tá apresentando o que é a Bíblia para amanhã. Alguém perguntar o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a revelação de Deus, tá? Então a gente não vai falar sobre isso. Mas vamos falar outra coisa. A igreja cristã reconheceu, inspirada por Deus, somente os 66 livros que compõem o cânon da Bíblia protestante, que a gente tem em mãos. Mas vocês sabem que a Igreja Católica tem, se você pegar a Bíblia da Igreja Católica, ela tem mais livros, eu acho que ela tem uns 80 e poucos livros. Vale a pena dar uma lida neles. Eu confesso que eu não li, confesso para vocês, eu não li, mas quando eu estava fazendo um levantamento desses dados que eu tô aqui, eu dei uma pincelada em algumas histórias, eu falei, dá para ler esses livros, mas a própria igreja mesmo reconheceu apenas esses 66 como uma revelação de Deus, porque o bem da verdade é que assim, teve um silêncio de 400 anos entre o profeta Malaquias e João Batista. E dentro, porque assim, ó, o último profeta, por exemplo, lá em Israel teve um silêncio de 400 anos. Então, o último profeta foi Malaquias. Aí teve 400 anos de silêncio. Aí depois apareceu João Batista já falando de Jesus. Então, dentro desses 400 anos, muitos livros foram escritos. Livros dos quais falavam que, assim, grandes personagens estavam escrevendo, como se Abraão tivesse escrito um livro, é como se outros personagens estivessem escritos livros. Todavia, esses livros não foram reconhecidos pela igreja. Eles não foram vistos como livros como fala, de revelação de Deus. Então, por isso que eles não foram colocados na nossa Bíblia de hoje. Mas os católicos adicionaram uma boa parte desses livros, não todos, porque foram muitos livros. Imagina um silêncio de 400 anos e as pessoas falando, porque hoje a gente tem a Bíblia aqui na nossa mão, na palma da nossa mão, mas imagina um povo que não tinha, então eles contavam as histórias, só que para que ela chegasse aqui pra gente, teve muitos estudos, não é uma coisa que, como que foi decidida. Obviamente, teve conselhos, mas tudo isso. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque é bem extenso, mas é só para saber que teve esse silêncio de 400 anos, e dentro desse silêncio teve vários livros escritos que a igreja não aceitou, rejeitou, porque não foram confirmados como revelação de Deus, tá? E como eu disse, a quantidade de evangelhos, a gente tem apenas 4, mas tem perto de 100 evangelhos que foram escritos, todavia foram rejeitados pelos cristãos, e que são, na verdade, a gente nunca lembra essa palavra, apócrifos, cristãos que foram rejeitados pela igreja. Apócrifos cristãos são livros escritos por cristãos depois do nascimento de Cristo, porque assim, o João Batista veio, ele já falou de Cristo antes de Cristo. E é uma aula muito extensa, que daí vale a pena fazer um curso de teologia ou estudar mais a fundo, que eu não vou trazer isso aqui para vocês, obviamente. O interessante para falar para vocês é que, assim, a Bíblia que a gente tem hoje, ela tem parágrafos,
ela é separada, né, por capítulos, versículos e tudo mais. A minha Bíblia, que é essa Bíblia de estudo, ela ainda tem imagens e tudo mais. Só que, bem dizer da verdade, que assim, a Bíblia não começou dessa forma. A Bíblia era uma coisa só, sem separação, sem divisão, sem as palavras eram escritas tudo juntas, né? Então, daí, graças aos peritos estudiosos que fizeram a tradução, eles imaginaram onde teriam os pontos e as vírgulas. E daí, por isso que hoje a gente encontra a Bíblia dessa forma. É muito bom ressaltar isso e também, né, ressaltar que toda vez que a gente pegar numa Bíblia para a gente valorizar, porque a gente tem muito privilégio de ter uma Bíblia em casa, de poder carregar uma Bíblia na mão, mas tem muitos lugares que não pode, sabe, que as pessoas são realmente, elas sofrem muito por carregar uma Bíblia, mas a gente tem esse privilégio de carregar uma Bíblia. Então toda vez que você estiver com ela em suas mãos, pense em quantas pessoas sofreram, quanto sangue não foi derramado para que ela estivesse aí com você, tá? Então aqui ficou a parte da Bíblia, do que é a Bíblia e como que ela foi dividida. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é uma parte muito interessante, que você fala, tudo bem, eu já sei o que é a Bíblia, e agora eu quero saber como que eu leio a Bíblia. E eu vou ser muito honesta com você. Eu já li a Bíblia de algumas maneiras, que eu vou falar aqui para você. Eu já li a Bíblia, por exemplo, por personagens. Então, por exemplo, como eu citei ali Daniel, porque quando você vê as pregações, quando você vai na igreja, geralmente são basicamente as mesmas pregações, né? Então eles falam sempre dos mesmos personagens. E daí você fala assim, Daniel, então o que você vai fazer? Você pode ir lá no livro de Daniel, eu quero saber quem é Daniel. Quero saber quem é Moisés, quero saber quem é Jonas, eu quero saber quem é José, e assim você pode ir indo por personagens, tá? Para quem nunca leu a Bíblia e quer começar, e quer, eu quero me descobrir nela, né? Eu quero descobrir esse livro maravilhoso, eu recomendo que você comece pelos evangelhos, porque além da linguagem ser uma linguagem mais simples de você entender, ali já está falando de Deus, de como começou o ministério de Jesus Cristo, tá? Então, segundo os evangelhos. O terceiro ponto que você pode ler a Bíblia, assim, que eu acho, assim, maravilhoso, você pode começar por Provérbios. Eu sempre falei, e eu posso, assim, eu não sei explicar isso para vocês, mas é que quando você lê Provérbios, é como se você estivesse lendo o seu manual, o manual de boas maneiras aqui na Terra, sabe? De como se comportar, porque ele fala desde criação de filho, a você ter uma empresa, a você ser um funcionário, a você ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a amigos, como que você se relaciona com as pessoas. Então, é um livro muito interessante, Provérbios. Também livros de Salmos, né, que a sua grande maioria é escrito por Rei Davi, também assim é um livro maravilhoso. Só que agora eu estou na fase de ler a Bíblia de forma cronológica e que faz toda a diferença você lê ela de forma cronológica. E eu também estou criando um devocional de leitura bíblica, né, de forma cronológica. Então, por enquanto, eu não vou deixar link de absolutamente nada, porque ele está em construção, mas uma opção que eu daria para você é tenta ler de forma cronológica, mas se você nunca leu a Bíblia, comece com os evangelhos, tá bom? Começa com os evangelhos. E uma coisa que eu falo para você, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, que é o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, primeiro que você faça uma oração, pede para que o Espírito Santo revele ali as palavras para você. E sempre se coloca naquela situação ali da história, tá? Sempre se coloca o que aquela situação tem a ver com a sua situação do momento. Não trata isso como uma parte religiosa, fala assim, por exemplo, a parábola dos talentos. Aí fala assim, poxa, que talento que eu tenho que eu estou escondendo, que eu estou com medo, sabe?
Ou, por exemplo, quando fala lá da mulher que foi pega em adultério e as pessoas apontando o dedo para ela, fala assim: poxa, eu tô apontando o dedo para alguém, mas assim, eu também sou tão pecadora quanto essa pessoa. Não é porque os pecados são diferentes, significa que eu não esteja pecando. O que, que eu estou apontando para o outro que eu estou esquecendo do meu? Então, essa é uma maneira muito fácil de você ler a Bíblia, porque você consegue trazer as histórias, principalmente lá nos evangelhos, quando Jesus fala em parábolas, né? Você traz isso para sua para sua vida mesmo, né? Para o seu dia a dia. E eu falo uma frase que é o seguinte: o evangelho que não transforma, ele apenas informa. Então, quando você lê a Bíblia, ele tem que te transformar, sabe? Porque como nós vimos anteriormente, ela é a revelação de Deus. Ela é como ela mostra qual que é o caráter de Deus, como que a gente trata Deus, como que ele nos vê, sabe? Então, quando você lê ela, você fala assim, poxa, é como Deus quer que eu caminhe, sabe? Eu tô apontando o dedo para um, mas eu tô esquecendo de mim, será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo? Será que eu não podia estar sendo melhor? Será que eu não podia perdoar mais? Será que eu não podia ser mais amigável? Será que eu não podia prestar mais atenção nas coisas que eu tô fazendo? Então, todas essas situações você traz para a sua realidade. Então, eu queria trazer esse vídeo para você. Eu espero que o Maná de hoje tenha aberto a sua cabeça e que agora você já sabe o que é a Bíblia, você já sabe como ler a Bíblia, e nos vemos no próximo Maná, se assim Deus quiser. Deus abençoe você e nos vemos em breve. Até mais!